de caráter criativo. De onde surge? Quais são suas dores, suas habilidades? E o principal, que foi votado, o que ele precisa para ser cuidado? Como cuidar desse traço? Se eu sou esquizoide, como que eu posso me cuidar para que eu esteja sempre saudável emocionalmente? Criativo, ele é um traço introvertido e totalmente voltado para cá, para a própria mente. Por isso, é um traço que necessita de mais espaço sozinho, sabe? Mais tempo sozinho, tempo muitas vezes fechado numa caverna. A forma física do traço de caráter criativo. Ele é um traço mais magrinho, sabe aquela pessoa bem mais magrinha, com a cabeça maior, uma cabeça grande em relação ao corpo, olhos grandes, testa grande, muitas vezes a testa daquela pessoa é grande, ela tem entradas algumas vezes, certo? E acontece, os seus articulações, ou seja, ombro, cotovelo, essa saboneteira aqui, sabe? São coisas mais pontudas, ele é mais ossudo, que a gente fala, um pouco mais ossudo. Então, tem um joelho ossudo, a, essa parte aqui, a saboneteira, é bem evidente exemplo. Eu tenho esquizoidia, né, que é esse traço criativo, né? Esquizoidia é o termo técnico. E aí, exemplo, eu tenho bastante essa saboneteira aqui. As merdas de articulações são bastante evidentes. Olha o meu pulso aqui, esse ossinho que tem aqui, olha como é bastante evidente. Os meus ombros mais finos e um corpo um pouco mais esticado. Sabe aquela pessoa que parece um retângulo? Que ela é mais magrinha e ela parece que está mais alongada. Não quer dizer que ela é alta, mas o corpo dela parece que ela é mais alongada. Então essas são características físicas de quem tem a personalidade, o traço de caráter esquizoide. Normalmente essa mente tem um desenho e esse corpo vai ter um desenho também, certo? Ah, e uma curiosidade, na maioria das vezes os esquizoides usam óculos. Ó o meu aqui. É que eu não uso muito nos vídeos. Não vou aprofundar tanto como o esquizoide surge, esse traço de caráter criativo, porque eu vou aprofundar isso em outro momento. Mas só para resumir, ele surge a partir de uma dor da rejeição, que pode acontecer no útero materno, né? Muitas vezes a mãe não está, guarda isso, a mãe não está rejeitando a criança, mas em algum momento a mãe se sente preocupada e tudo mais, por causa da preocupação o sangue vai para outra parte do corpo, como cabeça, perna, e o útero acaba ficando frio, acaba ficando duro, e a criança se sente rejeitada, simplesmente porque o útero, né, ficou frio e duro. Então a criança acha que a mãe está rejeitando ela, mas a mãe não está. Mas pode acontecer, né, da criança ter essa sensação por causa do útero estar frio e duro, certo? Mas aí começa a surgir a sensação da rejeição, muitas vezes. Mesmo essa mãe não querendo estar rejeitando a criança. O que vai acontecer agora? Aquela criança que sentiu essa dor da rejeição no útero vai crescer muitas vezes com padrões no qual na vida adulta ela vai correr de tudo qualquer maneira, vai correr de tudo qualquer forma dessa dor da rejeição. Então toda situação que ela corre risco de ser rejeitada, como tomar iniciativa, falar com pessoas, colocar suas ideias para fora, muitas vezes ela vai ter medo, vai ficar super tímida, por quê? Porque essa dor, mais do que para as outras pessoas, para ela dói muito ser rejeitado. Sentir que muitas vezes vai se expor e outra pessoa vai rejeitar logo de cara, ela ou sua ideia. Os cuidados que é interessante o traço criativo ter para começar a cuidar de si mesmo, certo? E até algumas rotinas que ele precisa ter. A primeira é que ele precisa treinar, colocar suas ideias para fora. Por quê? Uma das habilidades do traço criativo é, como o nome já diz, a criatividade, sua capacidade de imaginar, criar ideias, criar soluções. Só que pelo medo de ser rejeitado, ele não vai expor isso muitas vezes. Então, um grande primeiro passo é ele ter um caderno, é ele ter uma pessoa, então um aplicativo no qual ele pode tirar as ideias da sua mente e começar a colocar no papel ou a expressar, ter alguma pessoa de confiança no qual ele pode partilhar essa ideia, essa experiência, essa filosofia, esse ideal. Essa é a primeira coisa. Porque essa habilidade
de pensar em soluções vai ser a habilidade que vai salvar esse traço, que vai trazer saúde mental, saúde de todas as formas para esse traço. Só que não tem como pedir para ele agora já pegar essas ideias e ganhar dinheiro com essas ideias, e usar essas ideias na vida amorosa para conquistar outra pessoa, e usar essas ideias para várias coisas e transformar a sua vida, sendo que ele não exercitou colocar essas ideias para fora, sendo que ele não fez esse exercício de sempre dar atenção às próprias ideias, né? Muitas vezes ele só diminui as próprias ideias, acha que elas são besteira, que não vão resolver nada, certo? Então o primeiro passo é começar a dar voz, é dar chance, é dar um pouco de dignidade para essas ideias que estão na sua cabeça, certo? Seja colocando no papel ou conversando com alguém. Acho. E o que acontece? Hoje eu consigo usar bem a habilidade dele, tanto que eu tenho hoje aí mais de 6 projetos no qual eu criei todos eles. E eu sou muito bom em criar ideias, em ter planos de ação. Eu sempre estou com uma ideia nova, um ideal novo, sabe? Uma meta nova. É uma habilidade que eu gosto muito, certo? Mas isso não começou assim. Começou. Olha, e se eu fizesse essa pequena mudança, se eu aplicasse isso, se eu contasse essa pequena ideia que eu tenho, e comecei a cultivar, até que ela cresceu. Hoje é uma das habilidades no qual é um pilar da minha vida profissional, certo? É um pilar que eu apoio a minha vida profissional para o crescimento. São as minhas ideias. São sempre estar exercitando ideias novas e me ouvindo. E entramos também em outro ponto, que é para ter essas ideias. Tipo, exercer essa capacidade de ter ideias, ele precisa de alguns detalhes. E um desses detalhes é respeitar o seu momento de estar só. Se o criativo ele sempre está no meio de pessoas, com pessoas, rodeado de pessoas conversando, e não tem aquele espaço sozinho, normalmente ele vai ficar ansioso, áspero, ácido, com humor muito sarcástico, seco, grosso. Entende? Vai ser aquela pessoa extremamente lógica, direto, seco, que responde com uma ou duas palavras as perguntas das outras pessoas. Por quê? Porque esse traço ele precisa ter o tempo de caverna dele para ele se cultivar, para ele viajar um pouco na maionese da mente dele. Quando ele fica muito tempo com as pessoas, ele acaba ficando seco, ele acaba ficando esgotado, ácido. Esse tempo que ele fica sozinho, né, que ele vai viajar na maionese, ele pode fazer muitas coisas que vai ajudar ele a ter aquele momento dele, certo? Você vê que muitos vão lá, colocam um fone de ouvido e se fecham naquele mundo dentro da sua mente, né? Então, pro traço criativo isso é muito bom. Então, ouvir uma música, fechar no seu mundo, assistir algum programa, né? Exemplo, filme, série, desenho, anime, jogar algum jogo, tocar algum instrumento, parar para ler, parar para escrever, fazer meditação, fazer uma caminhada, tudo isso no qual vai fazer ele desligar do mundo exterior e se conectar à sua mente ou algum tipo de fantasia, certo? Pensar na vida, alguma coisa assim, é bom para esse traço, é necessário para esse traço, para ele conseguir se entender a vida, entender aquele momento que ele está passando, certo? Vai ser voltar-se por interior, certo? É muitas vezes ser tocado, a pessoa está falando com ele, está tocando nele, ou não sei o que, né? Isso incomoda. Então até se você tem um filho que é magrinho, cabeçudo, você fica falando, pega na mão da visita, abraça a visita, não faz isso com a criança. Isso vai fazer a criança ficar irritada, incomodada. A criança não quer tocar no outro, sabe? Não quer abraçar o seu tio, sua tia, o primo, sei lá. Tem um motivo. Respeita a criança. Não gostam de muvuca. Eu sou criativo, por isso eu falo muvuca. Mas, em resumo, é muita gente de uma vez só. E até exposição. Exemplo, os outros dias, muitas vezes que eu não gravo tanto stories, é porque eu tô gravando muito vídeo, seja para dando aula, seja fazendo treinamento, dando palestra. Então eu tenho meu tempo que eu consigo estar exposto na frente das câmeras, dando aula, sabe, com muita gente. Porque eu preciso me recolher muitas vezes, porque senão o,
Isso com quem aí tem bastante esquizoide aí, mais de 20 e poucos por cento já vai ter isso. Se ele ficar muito tempo com as pessoas, ele começa a dar espinha, que é essa que eu tirei. Eu tô gravando muito esses dias, então o que acontece? Começa a dar espinha, começa a escamar a pele, a garganta inflama, certo? Quando ele tem que sempre se expor muito, tá sempre com muita pessoa em volta, tendo que falar com muita gente, ele vai acabar ficando irritadiço, grosso, seco. Por quê? Porque ele precisa correr lá pra caverna e ter um tempo só dele, tá entendendo? Então, se você é um esquizoide ou criativo, né, o traço criativo, ou conhece alguém assim, respeite o momento de caverna dessa pessoa, que ele tem que ficar sozinho. Não é porque ele não gosta de você, é porque é necessário para ele. Exemplo, segunda-feira é o dia que, segunda-feira até de tarde, assim, né, de manhã até umas 4 horas, 5 horas, eu não marco atendimento, eu não falo com ninguém, eu não dou bom dia, porque eu preciso ficar na minha, eu preciso ficar no meu canto. Eu preciso muitas vezes enfiar a cara na tela do computador, assistindo alguma coisa, ou tocando violão, ou escrevendo alguma coisa só pra mim e não ter contato com ninguém. Muitas vezes domingo eu encontro as pessoas e tudo mais, mas segunda não. Para o traço criativo é interessante ele participar de algum grupo ou ter algum tipo de amigo que fale de ideias. Então, vou dar um exemplo. Muitas vezes você tem um café de negócios, um grupo do WhatsApp que fala sobre projetos, ou seja um hobby, mas um grupo no qual você consiga exercer a sua capacidade de ter ideias, de colocar soluções, de viajar na maionese, sabe, de ter ideias loucas e ninguém vai te julgar. Tá entendendo? Você precisa exercitar essa habilidade. Informações sobre traços de caráter, certo? Como eles surgem as dores, organizadinha no e-book, dá um like aqui. Que dependendo do número de pessoas, eu posso montar um e-book mais para frente sobre os traços de caráter. No momento eu não tenho, a maioria das pessoas por aí não tem, certo? Mas eu posso montar e deixar aqui disponibilizar para vocês um e-book aqui para os meus seguidores, né? Para o pessoal que está aqui. Eu já tenho um capítulo de um livro que fala sobre o traço de caráter, né, que está dentro do meu livro As 5 Faces da Dependência Emocional, que é o meu livro sobre dependência emocional. No último capítulo eu explico sobre os traços de caráter, bem mais detalhadinho, certo? Mas se você quiser que eu coloco isso no e-book e disponibilizo para vocês, curte aqui que dependendo do número de pessoas eu posso montar, porque isso leva tempo, nossa, dá uma trabalheira também. Então se não tiver muita pessoa, eu não vou gastar tempo com isso, né? Dúvida você tem sobre o traço de caráter criativo ou esquizoide? Escreve aqui uma dúvida, uma situação que você gostaria de entender melhor sobre esse traço, uma dor, qualquer coisa sobre ele aqui que eu vou responder, tá bom? Então, coloca aqui a sua perguntinha que eu vou responder, certo? Qualquer coisa sobre dúvidas sobre o traço, dores dele que você gostaria de entender, tá bom? Coloca aqui que eu vou responder.